texto que eu usei pela manhã, e você que nos acompanhou pela manhã, ouviu eu falando a respeito da ressurreição a partir do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aí com você, e hoje nós continuaremos estudando essa porção maravilhosa das Escrituras, um capítulo inteiro em que Paulo vai se dedicar ou vai se debruçar a partir do tema da ressurreição. Se você perdeu a mensagem da manhã ou por algum motivo você não acompanhou, a minha orientação é que você depois dê uma olhadinha no nosso canal, volte aqui no YouTube, ou se você está no Facebook, você também veja a mensagem da manhã para você entender como eu expliquei todo o contexto e o pano de fundo da discussão da cidade e da igreja de Corinto a respeito da ressurreição. Havia ali alguns irmãos que não criam na ressurreição do Senhor Jesus, então Paulo vai então escrever esse capítulo 15, um capítulo longo, para falar a respeito da ressurreição. Pela manhã nós caminhamos de 1 até 18, e hoje então eu quero ler com vocês o capítulo 15 da primeira carta, o versículo 19, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque eu vou discorrer sobre todo o capítulo, o final do capítulo, melhor dizendo, né? Eu vou caminhar do verso 19, é claro que por conta do tempo eu não farei a leitura de todos os versos, mas nós, se Deus permitir, vamos caminhar até o verso 58. Então eu tenho 3 lições que eu quero compartilhar com os irmãos, vou fazer uma espécie de resumo daquilo que eu falei pela manhã, vou ambientar os irmãos que estão chegando agora no nosso culto da noite, e se você participou da manhã, eu quero que você também fique conosco, e certamente o Espírito Santo do Senhor vai fazer com que essa reflexão não seja enfadonha, tá bom? Fique conosco, porque esse tema é de suma importância na igreja. Então, pela manhã eu falei que a igreja é a comunidade da ressurreição, e agora à noite eu quero falar a respeito da ressurreição e a nossa esperança. Então, esse é o nosso tema. Daqui a pouco o irmão Eduardo vai colocar a tarjeta aqui na tela. Então, a ressurreição e a nossa esperança. Nós estamos, então, em 1 Coríntios, capítulo 15, e eu leio o verso 19. Eu quero crer que você já encontrou esse texto, então nós vamos dar ênfase no versículo 19, mas eu leio a partir do verso 12. Diz assim o texto sagrado: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sublinho e repito esse verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Convido você a orar e pedir que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nós, mais uma vez, nos curvamos, nos rendemos e pedimos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é que nos traz direção, a Tua voz é que acalma o nosso coração e a Tua voz é que nos dá o norte da nossa existência. Fica conosco, ó Deus, e invada o nosso coração com a esperança de que Cristo ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. Nós cremos nisso e por isso confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor atue em nossos corações a fim de que essa verdade fique marcada, enraizada em nosso coração. Queremos guardar mais essa porção da Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Estou vendo vários irmãos aqui e aqui no outro celular também, sejam bem-vindos. Então, como nós vimos pela manhã,
A igreja é essa comunidade da ressurreição, é essa comunidade que anuncia a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela manhã também nós vimos e falamos a esse respeito de que nós temos Jesus se entregando como servo sofredor, como Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, sem mácula, mas ao mesmo tempo Deus colocando sobre ele todo o pecado ou toda a maldade do ser humano, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados recaem sobre Jesus, e ele, como Cordeiro de Deus, profetizado por Isaías, o servo sofredor, vai à cruz, é sacrificado em nosso lugar, compra a nossa vida, faz ali a espécie do mediador, e assim nós temos a certeza e a garantia de que nós temos acesso à presença de Deus, de que a nossa vida foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro vai nos ensinar falando que nós não fomos comprados por ouro ou prata, nenhuma pedra preciosa, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, nós cremos na sua morte e também na sua ressurreição. Então nós temos essa figura de Jesus sendo levado ao matadouro, né, com a expressão bíblica que é muito usado para a ovelha que está nas profecias de Isaías. Ele foi como ovelha muda levado ao matadouro, ele morreu na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário ele disse: está consumado, eu completei a obra. E assim como ele profetizou, como ele falou, como ele anunciou que ele ressurgiria ao terceiro dia, muitos zombaram, muitos duvidaram da sua palavra, alguns cuspiram no seu rosto, alguns fizeram zombarias com o seu nome, com as suas colocações de que ele ressurgiria ao terceiro dia, mas pela graça de Deus nós temos a notícia, segundo as Escrituras, como está aqui nesse capítulo 15, Jesus então ressurge da morte, traz a vitória sobre a morte em suas mãos, e por isso nós adoramos o Cristo ressurreto, e por isso que nós falamos que ele está vivo entre nós, por isso cantamos com tanta vibração aquele hino, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então Jesus ressurreto, o Cristo vivo, é a esperança do nosso coração. Então, se você ainda não tem essa esperança, eu convido que você fique conosco nessa explanação, para que você ainda tenha maior embasamento para a sua fé. E se você já é um cristão, já é convertido, se você já confessa o Senhor Jesus, a minha oração é que Deus fale profundamente ao seu coração, porque na realidade Jesus Cristo morto e Jesus Cristo ressurreto é a mensagem da igreja. Nós precisamos anunciar a mensagem da cruz, a mensagem do amor, a mensagem da graça de Deus revelada na cruz do Calvário, lá no Gólgota, mas também precisamos falar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a forma como ele ressurgiu. Os anjos disseram às mulheres que o procuraram: ele não está aqui, porque procuras entre os mortos aquele que vive, aquele que reina. Então nós temos essa convicção plena e nós celebramos ao Senhor, porque ele vive, nós temos a certeza de que com ele viveremos. Se com ele morremos, é a expressão de Paulo, com ele também viveremos. Então, se nós entregamos a nossa vida a ele e morremos para esse mundo, com ele nós reinaremos para todo sempre. Essa é a promessa que João escreve no Apocalipse, dizendo que nós seremos reinos e sacerdotes e reinaremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Então, a vitória dele recai sobre nós e por isso nós temos a nova vida, a certeza da eternidade. Se você já é cristão, você está observando que tanto pela manhã como agora, esse sermão ele é bem doutrinário, para que todos nós tenhamos essa questão da morte e da ressurreição do Senhor bem solidificada na nossa vivência. Como você acompanhou pela manhã, Paulo começa o capítulo 15 falando o seguinte: olha, eu quero lembrar vocês do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, como está no versículo 3, e também no versículo 4, quando Paulo vai dizer para nós que ele foi sepultado, que Jesus foi sepultado, mas que ele ressuscitou segundo as Escrituras. E é muito interessante como o apóstolo Paulo vai nos ensinar e vai nos informar que Jesus morreu segundo as Escrituras, ou seja, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, e também ele ressurgiu conforme as orientações bíblicas. Então, dessa forma, Jesus cumpre cabalmente tudo aquilo que Deus esperava da sua vida, e Deus, então, o
ressuscita com poder e glória. Se na cruz a gente acompanha o Cristo como a figura do Cordeiro que é sacrificado, imolado por conta de todo o pecado da humanidade, na ressurreição a gente vê o leão da tribo de Judá ressurgindo, trazendo a vitória em suas mãos. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 5 desse capítulo que lemos, vai falar que Jesus apareceu a Cefas, alguns apóstolos, depois que Jesus apareceu a 500 irmãos, e depois apareceu também a Tiago, aos 12 apóstolos, ao círculo de discípulos mais próximos, e depois o texto vai nos informar ainda que Jesus aparece a Paulo, aparece a mais um grupo de irmãos. Todos esses relatos nós temos nos evangelhos e também no livro de Atos, e aí então Paulo começa a discorrer sobre esse assunto. Então Paulo vai falar a partir do versículo 12, da discussão que havia na igreja de Corinto, porque nós temos essa informação de que vários irmãos não acreditavam na ressurreição dos mortos, e aí Paulo vai fazer aquela argumentação, como vimos pela manhã. Eu preciso caminhar de forma um pouco mais rápida para a gente entrar na outra parte do texto. E aí a argumentação lógica e plausível de Paulo, e extremamente contundente, fundamentada na teologia dos apóstolos, é o seguinte: se não, a partir do verso 13, né? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, se a gente não crê na ressurreição dos mortos, daqueles que morreram com Cristo, nós estamos negando a própria ressurreição do Senhor Jesus. E se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação, porque a pregação é uma pregação a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, toda a pregação, segundo Paulo, é uma loucura aos olhos humanos, porque a pregação tem esse mistério em que nós falamos da parte de Deus, da morte e da ressurreição de Jesus, e o Espírito Santo de Deus codifica essa mensagem no coração do pecador, e o pecador então se arrepende, se rende ao Evangelho e crê no Evangelho, crê na vida eterna. Então, se nós não acreditarmos na morte e na ressurreição de Jesus, a nossa pregação é vã, a nossa fé, todo o nosso postulado de crença em Deus se torna nulo, porque nós não acreditamos no cerne da revelação de Deus, no cerne da mensagem do Evangelho, que é a ressurreição. E também no versículo 15, Paulo vai falar que se a gente não acreditar na ressurreição dos mortos, se a gente não acreditar na ressurreição do próprio Senhor Jesus, nós somos tidos como falsas testemunhas e fazemos Deus, ou falamos que Deus está mentindo. Olha que grave que é isso, porque o próprio Senhor Deus disse que Jesus Cristo ressurgiria dentre os mortos, e como de fato aconteceu, segundo as Escrituras. E aí, a partir do versículo 16, Paulo vai retomando e vai fazendo uma espécie de resumo. Ele vai falar isso mais uma vez, e no versículo 17 ele compila esse conteúdo. Ele fala o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda vocês permanecem nos seus pecados. Se a gente negar a ressurreição de Jesus, a gente vai precisar cair na certeza de que nós somos pecadores e não temos como pagar pelo nosso pecado, logo estamos perdidos e logo estamos condenados ao inferno. Então, se Cristo ressuscitou, ele traz a chave da morte e do inferno em suas mãos, logo temos a vida a partir dessa experiência de entrega do nosso coração a Ele. Então, se Cristo ressuscitou, nós temos vida. Se negamos a ressurreição de Cristo, nós estamos ainda condenados por conta dos nossos pecados. E no versículo 18, Paulo fala o seguinte: e ainda aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Então, se a gente nega a ressurreição dos mortos e a gente nega a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo como as primícias daqueles que dormem, nós estamos falando que aqueles que partiram crendo no Senhor e vivendo para a honra e glória do Senhor também pereceram. Então, qual é a nossa certeza? De que todos os nossos irmãos que viveram antes de nós, que partiram, que dormiram no Senhor, que morreram crendo e confessando o Senhor Jesus, estão na presença de Deus e terão as suas vidas completamente ressurretas juntamente conosco e com todos os salvos por toda a eternidade, e nós veremos isso um pouco mais adiante no texto. E aí chegamos no versículo 19, quando o apóstolo Paulo chega a dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui Paulo vai falar que essa esperança, porque essa expressão esperança aqui nesse texto fala para nós
de uma esperança bem abrangente. Na realidade, a tradução literal tem a ver com uma esperança contínua. Então, se nós ficamos esperando por Jesus somente para as questões dessa vida, se as nossas orações têm a ver somente com as pautas da nossa vida cotidiana aqui, se queremos o poder de Jesus somente para as questões terrenas, humanas, extremamente marcadas por conta do nosso pecado, por conta da nossa visão pequena da vida, nós somos os mais infelizes. E aqui Paulo faz uma espécie de comparação, ele usa essa expressão mais infelizes, que pode ser traduzida mais literalmente como dignos de dó, ou até mesmo dignos de pena. E na realidade essa expressão vai falar o seguinte: mais dignos de compaixão. Então, se nós acreditamos e temos esperança em Jesus somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais dignos de pena, de dó, mais dignos de compaixão, porque não entendemos a profundidade do ministério de Jesus e não compreendemos ainda o que de fato é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho do Senhor Jesus é a boa notícia de que nós moraremos com ele por toda a eternidade, e isso fruto da sua graça. Amém, glórias a Deus por isso. Nós não merecemos a salvação, mas recebemos a salvação. Jesus foi enviado por Deus como um ato de amor de Deus para nos resgatar, para perdoar as nossas dívidas, haja vista que Jesus lá da cruz bradou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E assim Jesus também estende a sua mão a um daqueles homens que estavam ali do lado da sua cruz, ladrões, e um deles se rende ao evangelho. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus veio ofertar a nós a graça e a salvação, e como comprovação da sua morte e a comprovação de que ele veio nos resgatar para a vida eterna, ele vence a morte e assim ele ressuscita ao terceiro dia. Então a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo não para essa vida, mas está em Cristo para a eternidade. É isso que eu gostaria de deixar bem claro antes da gente entrar nos tópicos, que a nossa vida tem sentido e a nossa esperança está no fato de que Jesus Cristo é assunto aos céus, de que Jesus Cristo reina e vive para todo sempre, que a nossa esperança é que nós andaremos nas ruas de ouro, é de que nós estaremos na Nova Jerusalém, de que um dia tocará a trombeta e que nós todos seremos chamados e todos nós seremos ressuscitados para a honra e glória do nome do Senhor. Então é essa certeza que invade o nosso coração, e tendo essa certeza, principalmente nesse tempo marcado por tantas mortes, por tantas perdas, isso aquece o nosso coração, ou isso tranquiliza, de certa forma, o nosso coração. É claro que nós sofremos, é claro que nós estamos expostos, é claro que nós ficamos completamente chorosos e até sentimos a dor da separação de vários irmãos e irmãs queridas e queridos do nosso coração que partiram, mas nós sabemos que eles estão com o Senhor. Isso consola o nosso coração, porque a nossa esperança está em Cristo. E Cristo falou que estaria preparando um lugar para nós na eternidade. Então, quando nós somos chamados, convocados à presença do Pai, nós temos essa esperança, porque a nossa esperança em Jesus não se limita a essa vida. Não queremos que a nossa esperança seja pequena, tacanha, somente às questões que nos tocam nessa vida. Porque nós sabemos que o nosso corpo, ele é mortal, mas esse corpo será revestido da imortalidade, como nós veremos daqui a alguns instantes. Então, onde está a sua esperança? Essa é a nossa pergunta. E a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, que reina e vive para todo sempre. Amém e amém. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos dá esperança, porque Cristo é a primícia daqueles que dormem. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou caminhar agora um pouquinho a partir do versículo de número 20. Olha o que o texto diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormem. Então Jesus é o primeiro, porque essa expressão primícias traz esse sentido do Antigo Testamento. As primícias têm a ver com aquilo que é primeiro. Então Jesus foi o primeiro, e é por isso que nós cantamos aquele hino que foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Então Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele é as primícias. Então, se Cristo ressuscitou, essa é a argumentação de Paulo, e ele foi o primeiro, logo aqueles que creem nele serão os próximos.
Isso é maravilhoso demais. E aí Paulo continua o seu argumento, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É que ele está falando de Adão. Se nós sofremos com a morte por conta do pecado de Adão, e toda a nossa natureza humana é decaída e é corrompida por conta da desobediência de Adão e Eva, agora então nós temos a certeza de que por um homem, Jesus Cristo, enviado de Deus, que se fez carne entre nós, que habitou entre nós, o verbo de Deus encarnado, também nós temos a ressurreição. Olha que interessante. Se o salário do pecado é a morte, como Paulo escreve aos Romanos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se Adão ofereceu e abriu a porta para nós do pecado que vai gerar a morte, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos a ressurreição e a vida. Por isso Jesus, diante de Lázaro, disse isso: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele então ressuscita Lázaro, ou seja, ele traz Lázaro da morte para a vida, assim como ele fez também com a nossa existência. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus então estendeu a sua mão por meio de Jesus e nos tirou das trevas e nos transportou para o reino, ou seja, nos deu vida, não somente vida nessa vida, mas a vida eterna. Então Jesus Cristo é a primícia daqueles que dormem. Então, se o pecado e a morte veio por Adão, a ressurreição dos mortos e a certeza da vida eterna vem por meio de Jesus Cristo. Verso 22, ele fala isso: porque assim como em Adão todos morrem, assim também aqueles que estão em Cristo serão vivificados. Então, se você permanecer na desobediência de Adão, ou crendo somente na vida física, nessa esperança física dessa vida, você continuará na morte. Mas se você deposita a sua fé e a sua confiança em Jesus, você pode gozar da certeza de que você será vivificado para sempre diante do Pai. Então essa é a primeira lição. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que nós somos participantes da ressurreição, e que Jesus é a primícia daqueles que dormem. E aí o apóstolo Paulo usa essa expressão, dormir, fazendo referência à morte. Então aqueles que estão no Senhor dormem na presença de Deus. É muito interessante isso. E aí o texto continua falando que Jesus subjugou tudo debaixo dos seus pés, como está aí narrado a partir do verso 27. E aí nós temos a continuidade disso a partir do verso 29, quando o apóstolo Paulo vai combater alguns irmãos da igreja que estavam se batizando em nome de alguns mortos. É muito estranho isso, a fé cristã, e aí o Senhor Jesus falou muito claramente a esse respeito, e o apóstolo Paulo vai argumentar com aqueles nossos irmãos. E aí o apóstolo Paulo, no verso 33, eu espero que você esteja me acompanhando, porque é muito conteúdo, na verdade, ele está falando o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, ficar ouvindo gente que não crê na ressurreição, que não crê na morte de Jesus, que não crê no Jesus histórico, vai corrompendo a nossa fé e vai minando a nossa espiritualidade a tal ponto que a gente chega ao cúmulo do absurdo de negar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto, assim como estou advertindo também a nossa igreja, para que eu e você e todos nós tenhamos essa consciência de que nós não podemos inclinar os nossos ouvidos às más conversações. E quais más conversações são essas? Essas conversações que negam a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos dá esperança, pois nós teremos novos corpos. Olha que incrível, nós teremos novos corpos. Glórias a Deus, hein, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, de verdade. A partir do verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? E aí Paulo chega no versículo 36 e fala: insensatos. Vocês não entenderam ainda, eu vou explicar novamente. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então Paulo vai falar para nós que a nossa vida é uma semente. O nosso corpo é uma semente. E aí nós, a semelhança do trigo, precisamos morrer, precisamos ser enterrados para que a nova vida venha à tona.
E aqui Paulo usa essa imagem da agricultura, da semente, da semeadura, para falar do novo corpo. E aqui isso é de uma profundidade tamanha. Se você me acompanhar, no versículo 38, ele vai dizer que Deus dá o corpo como lhe aprouve. Ou seja, de acordo com a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo, a partir do verso 39, vai trabalhando com esse conceito de que a nossa esperança deve estar completamente firmada em Jesus. Olha por quê. Verso 39, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, das aves, dos peixes. Ou seja, cada ser da criação recebeu um corpo. Mas aí ele vai aprofundando o argumento, porque aqui na igreja de Corinto havia os gnósticos, falavam então que nós temos uma semelhança muito grande com os animais, ou seja, morreu, acabou a vida no corpo, não existe mais vida. E aí olha o que Paulo diz no versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Então ele está falando, olha, tem corpos terrestres, mas tem corpos celestiais. E aí ele vai, de forma paulatina, colocando esse assunto da ressurreição para mostrar que nós hoje estamos dentro dessa perspectiva, dentro desse corpo terrestre, nessa vida, mas que esse corpo será revestido da imortalidade. Esse corpo corrompido, eu não sei se eu vou conseguir falar a expressão que Paulo fala, se revestirá da incorruptibilidade. Consegui. Então, esse corpo corruptível será revestido daquilo que não é corruptível. E ele caminha um pouco mais. Ele vai falar para nós, no verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Olha que interessante o argumento. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então você vai semeando na sua espiritualidade, nesse corpo, você está semeando de uma maneira ainda terrena, porque nós estamos ainda presos a essa nossa existência, mas nós colheremos essa semeadura com o corpo espiritual. Magnífico. Magnífico isso. E ele fala o seguinte, olha aqui, olha a questão lógica de Paulo. Verso 44. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, qual é a certeza de que nós teremos um corpo espiritual? Porque nós temos o corpo natural. Então, se Deus nos deu esse corpo natural, Deus também certamente nos dará o corpo espiritual. Então, nós teremos um novo corpo. E aí ele entra no versículo 45, porque assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, ou seja, Jesus, porém, foi espírito vivificante. Então, nós temos essa certeza de que nós receberemos um novo corpo. E aí, ele vai entrando nesse argumento, a partir do versículo 50, ele vai falar desse nosso corpo corruptível, e esse nosso corpo corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível. Se você conhece a Bíblia, você sabe claramente que nada corrompido adentrará o céu. Então, nós precisamos passar por essa troca de corpo. Deixaremos aquilo que é humano, aquilo que é terreno, para termos corpos espirituais, completamente renovados pela presença do Senhor. E aí no versículo 50 ele faz essa argumentação. Como pode a carne e o sangue, ou seja, coisas naturais aqui dessa vida, herdar aquilo que é extremamente espiritual? E aí chegamos no versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Olha que mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, verso 52, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Então, o dia em que a trombeta tocará, que Jesus voltar, olha o que vai acontecer, no verso 22, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqueles que partiram antes de nós, ou nós, eu não sei até o momento em que Jesus vai voltar. Então, no dia que tocar a trombeta, os irmãos em Cristo, os salvos, serão ressuscitados, mas serão ressuscitados de uma maneira incorruptíveis, terão novos corpos. E nós, diz Paulo no verso 52, e todos nós seremos transformados. Olha o que ele diz no 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e o corpo mortal se revista da imortalidade. E aí nós temos a certeza que lá no céu, segundo Apocalipse, não haverá choro, nem luto, nem morte, nem separação, nem remédio, nem tratamento médico, clínico, nem doença, nem enfermidade, nem decepção, nem frustração. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nós teremos corpos glorificados na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança. A esperança que nós poderemos viver sem pecado, sem a mazela do pecado, sem essa carga pesada da maldade, da corrupção do coração do ser humano. Viveremos sim, tão somente para a glória de Deus, sem ter nenhum resquício do pecado. Toda a raiz pecaminosa do nosso coração será jogada no inferno, e para todos aqueles que não crerem ficarão lá. Nós, os salvos, ficaremos na presença de Deus, seremos transformados naquele dia em que a trombeta soará. E por isso nós precisamos falar assim, nós somos felizes porque nós cremos em Jesus e os nossos olhos não estão pautados aqui nessa vida, não estão fixados nas coisas dessa vida, os nossos olhos estão fixados na eternidade, como ele já falou também, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3, pensai nas coisas de cima, olhai para as coisas de cima. Porque é de cima que veio o Cristo que trouxe a vida para nós, é de cima que veio o Cristo que trouxe a revelação da graça de Deus, do amor de Deus, e para lá ele voltou, e para lá também voltaremos um dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Terceiro e último lugar, a ressurreição de Jesus nos dá esperança porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Nós lemos até o verso 54, e eu peço que você me acompanhe. O verso 50, nós lemos até o 53, agora iremos até o do 54, até o final. E quando esse corpo, olha o argumento de Paulo, ele continua, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal, ou seja, o nosso corpo, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte a tua vitória. Então, por que nós temos esperança em Jesus? Porque Jesus já venceu a morte. E nós um dia teremos a celebração, o momento específico em que a gente vai poder falar e cantar esse hino, tragada foi a morte a tua vitória. E a canção vai ser essa, no verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte. Quando ele disse na cruz do Calvário, está consumado, ele sabia que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. Ele tinha essa certeza e por isso nós precisamos crer nele. Alimentar a esperança nele, de que tudo aquilo que ele disse para nós é verdade, de que tudo aquilo que os evangelistas escreveram a seu respeito é verdade, do que a Bíblia diz sobre ele é verdade. E a minha pergunta para você é: onde está a sua esperança? Onde você deposita a sua esperança? Ou você tem esperança de que Jesus vai cuidar somente, tão somente, da sua vida no aqui e agora? E você está pensando, assim como os gnósticos pensavam no primeiro século, que a vida e a existência humana se dá tão somente a essa vida curta de 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Não. A vida é muito mais do que isso. Nós somos criados ou fomos criados para a eternidade. Salomão disse isso em Eclesiastes, que Deus plantou dentro do nosso coração a eternidade, o nosso coração pulsa pela eternidade. E por isso nós que somos cristãos, ficamos aguardando com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus. A certeza dessa esperança que já está em nós. A esperança de que viveremos dias melhores. A esperança de que viveremos diante do Pai, do trono do Pai. A esperança de que ouviremos os anjos cantando e cantaremos com eles. A esperança de que nós cearemos as bodas do Cordeiro. A esperança de que nós seremos libertos por completo
do pecado e da maldição da morte, porque tragada foi a morte. E a nossa expressão de gratidão, de louvor a Deus, está aí no verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. E a expressão que Paulo usa é por intermédio, por meio dele. Ele é o mediador. Ele cumpriu. Ele mostrou o amor na cruz, mas ele cumpriu a justiça de Deus. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu concluo a minha fala hoje dizendo que Paulo encerra esse bloco, esse capítulo tão maravilhoso, falando da ressurreição de uma maneira prática. Os felizes são aqueles que creem na ressurreição de Jesus e têm uma postura firme diante das circunstâncias da vida. Dá uma olhadinha no versículo 58, ele fala assim, portanto, ou seja, concluindo, meus amados irmãos, as aplicações práticas é o seguinte, sede firmes, fiquem firmes, fundamentados na esperança de que Jesus Cristo é o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Fiquem firmes nessa esperança, continuem crendo na ressurreição de Jesus, porque quando vocês creem na ressurreição de Jesus, vocês podem gozar da esperança de que vocês também serão ressurretos para a glória do Pai. Sede firmes, sede inabaláveis, não deixe ninguém abalar a sua fé. Diga, eu sei em quem tenho crido, estou certo, estou seguro, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar a minha semeadura até o dia final. E no dia final Ele vai me dar a coroa de entrada, de acesso à presença do Senhor. Sede também, amados irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é porque nós estamos em pandemia, não é porque nós estamos em quarentena que nós não podemos e não devemos trabalhar. Muito pelo contrário, deveríamos trabalhar muito mais, porque há almas aflitas, pessoas sofrendo, pessoas precisando do evangelho e muitos cristãos parados, paralisados. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar, irmãs. Sempre abundantes, sempre, em qualquer momento, em qualquer tempo, abundantes. Não é um serviço, não é uma obra, é muita obra, é muito serviço para a glória de Deus. Deixe-se Deus usar você, se coloque nas mãos dele, diga como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Ao invés de eu ficar falando de política, de tanta besteira no Facebook, fala para mim, ó Deus, para eu colocar versículo bíblico, Deus quer isso de você. Mande uma mensagem para alguém que está sofrendo, tente aconselhar alguém, ligue para alguém, faça uma chamada de vídeo, use a tecnologia para cuidar das pessoas, para divulgar o evangelho, continue abundante na obra do Senhor, sabendo, amados irmãos e irmãs, sabendo o quê? No Senhor, ou seja, todo trabalho feito para o Senhor não é vão. E eu sei que essa mensagem não é vã, porque eu estou fazendo na presença do meu Senhor, para a glória do meu Senhor, e eu estou crendo que essa mensagem tocará profundamente seus corações, como já tocou também o nosso coração. E encerro. Esse texto apresenta para nós duas possibilidades, e cabe a você e a mim escolher o caminho que a gente vai seguir. Em primeiro lugar, viver com a esperança de que Jesus vai te socorrer somente nessa vida. Essa é uma possibilidade. Pessoas que pensam que Jesus vai socorrer a vida dele ou dela somente nessa vida. E vai continuar sendo infeliz. A segunda possibilidade, que é a que eu mais gosto, e claro, é a que eu creio e vivo e estou pregando hoje. Viver com a esperança na eternidade, sabendo que nós somos os mais felizes. Os infelizes são aqueles que creem somente em Jesus para essa vida. Agora, os felizes são aqueles que creem em Jesus para a eternidade. É claro que durante o percurso da nossa peregrinação espiritual aqui nessa vida, Jesus vai acudir, vai socorrer, vai nos abençoar, claro, não tenha dúvidas. Mas a nossa esperança não reside somente para essa vida. Nós somos feitos para a eternidade e fomos feitos para todo sempre na presença do Senhor. Eu espero que você fique com a segunda opção. Seja feliz e deixe a esperança invadir o seu coração. Deixe a esperança invadir toda a existência, a sua existência, para que você seja feliz. E sendo feliz, mesmo nesse processo e nesse tempo difícil de dor, de luta,
de choro e de lamento, mas que nós mostremos ao mundo aonde está a nossa esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo, o Cristo que foi morto, mas o Cristo que ressurgiu ao terceiro dia, vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. Se prepare para esse momento, porque certamente aí está a nossa esperança.